caros ouvintes, estes barulhos que vocês ouvem em fundo é o fim do mundo, portanto. Já? Já. Eu pensei que era só para a semana. Não é já esta semana, porque os nossos amigos ali do Médio Oriente resolveram não cumprir os termos do acordo. Qual acordo? Pois, é uma boa pergunta, eles também não sabem. Pois, também não soube de nenhum acordo, eu soube de 2 países que decidiram atacar outro país enquanto sim. negociavam qualquer coisa e atacaram durante as negociações. Ora... Sim, pela segunda vez consecutiva que fizeram isso. Sim. Em 1941 houve uns senhores de um país asiático que decidiram, olha, não era boa ideia atacar uma base naval no Havaí. Um sítio solarengo. Onde o pessoal está a passar férias e durante negociações era fixe. E pumba. E depois veio aquele senhor que era paralítico da poliomielite. Às escondidas. Dizer no Congresso norte-americano isto, uma infâmia, malandros, não se faz, etc. No dia 7 de dezembro de 1941. Tu ainda te lembras do dia. Perdurará como um dia de infâmia. Exatamente. Ora, quando são os outros a fazer, é muito mau. Quando é a gente, é preventivo. É como eu chegar ao pé do Diogo Constantino e dar-lhe um estaladão na cara, sem aviso, e dizer, é um ataque preventivo porque eu sabia que tu ias pedir-me dinheiro emprestado, ou não sei. Portanto, estamos nesse nível. Se bem que é uma situação que não seria de todo concebível o Diogo pedir-me dinheiro emprestado, seria mais ao contrário, mas pronto. Diogo, empresta-me aí 800 euros para eu comprar um pente de rame. É a segunda vez em 2 meses que me pedes dinheiro. Porque não tenho rame suficiente. E nem eu nem ninguém. Nem eu nem ninguém. Bom, talvez o Ellison da Oracle tenha dinheiro para comprar RAM. Aliás, ele tem empatado muito dinheiro a comprar RAM. Ele e o Altman e o Zuckerberg e o Musk e essa malta toda. O Altman anunciou que não ia comprar tanta RAM como estava anunciado. E há muita gente zangada. Ele anunciou e preencheu umas cartas de intenção de comprar RAM. E agora afinal, se calhar não preciso de tanta. Não é? Pois, toca a todos. Aquele rapaz... Quem nunca? Aquele rapaz agora vai ter que jogar com o computador assim que ele tem lá em casa, que já tem para aí o quê? 5 anos? Digo eu? Não sei, não faço ideia. O que é que será que ele joga? Com aquela cara tem cara de quem joga Fortnite. Não é? Acreditam? Talvez. Aquele jogo para crianças, multicolorido, que até feira vista. Não é propriamente um jogo para crianças. Não é para crianças. Um jogo jogado por crianças, mas não é para crianças. Não, credo, não, estás muito enganado. Aqueles gráficos, aquilo é completamente, aliás, eu joguei jogos no início dos anos 2000 que tinham gráficos que não eram muito diferentes daqueles em termos de qualidade. Eu não sei, os jogos estão tão maus ultimamente, os jogos populares são tão fraquinhos em termos de tudo. Eu não sei, no meu tempo, olha, eu vou-me dedicar a jogar Pong outra vez e pronto. Acho que esta malta com esses gráficos super polidos. Vou jogar Pong analógico com os meus colegas do Padel. Pronto. Pong analógico. É muito bom. Bom, adiante. O que é que nos traz por cá hoje? O que é que nos traz por cá hoje? Ouvi dizer que há um podcast qualquer e que temos feito mais ou menos de 2 em 2 semanas, excepto quando não o fazemos de 2 em 2 semanas. Pois. Mas ouvi dizer que estiveste para aí a mexer com máquinas virtuais e não sei o quê. Espera aí, para tudo. Quem é que te andou a contar isso? Quem é que te contou? Quem é que... Eu quero saber quem foi. Quero saber quem é a toupeira que anda... espera, fui eu. Fui eu que disse. Pois,
Na semana passada, há 2 semanas, como toda a gente sabe, eu já estou farto de repetir aqui, eu tenho de usar um pedaço de software que é um cocó, ao qual eu tenho de estar agarrado por motivos profissionais. E por esse motivo eu tenho de correr uma máquina com Windows virtual só para lançar esse software, para abrir um formato de fecheiro, para depois exportar para outro formato de fecheiro, para depois usar em GNU Linux, o que torna a coisa ainda mais ridícula. Eu não sei como é que as pessoas aguentam, mas pronto. Eu recebi uma notificação de atualização... A Polícia Judiciária? Essas geralmente eu rasgo e deito no caixote do lixo, que já são imensas. Depois há aquela história de, não compareceu no tribunal e não sei o quê. Pronto, isso, águas passadas. Onde é que eu ia? Máquina virtual. Sim, máquina virtual, lançar aquele software do etc, 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 etc. E na semana passada recebi uma notificação de atualização do VirtualBox, que era o que eu usava para lançar o ambiente do Windows virtual. Me atualizei e eu pensei, é sempre bom ter uma atualização por motivos de eficiência e segurança e não sei o quê. Só que depois da atualização tornou-se ainda mais difícil usar o VirtualBox porque ficou muito lento, havia um desfazamento nos movimentos do rato no interior do VirtualBox, era praticamente impossível usar o sistema. Eu pensei, mas para que é que eu estou a usar esta porcaria quando eu tenho o Virt Manager e podia perfeitamente usar o Virt Manager? E por que é que eu não usava o Virt Manager? Porque não conseguia ativar uma funcionalidade que para mim é muito importante para o trabalho, que é a capacidade de designar uma pasta no meu sistema GNU Linux para guardar lá ficheiros que são acessíveis depois dentro do Windows virtual. Mas consegues, dá para fazer isso, eu faço isso. Sim, mas regularmente. Já lá vamos. Eu não tinha conseguido fazer isso no passado e, portanto, fiquei no VirtualBox para o Windows e depois usava o Virt Manager para rodar distribuições de GNU Linux e testá-las e não sei o quê. Mas o VirtualBox tornou-se impossível de usar. Na última atualização, eles até mudaram o logotipo e tudo, não sei porquê. Aquilo ficou... não deixou de funcionar. Quer dizer, funciona, mas é tão mau que não consigo fazer nada. E então deitei outra vez uma segunda olhada ao Virt Manager. Pensar, pode ser que eu consiga resolver o problema, mas por uma questão de urgência, porque eu precisava mesmo de abrir aquele ficheiro naquele dia para fazer alterações e conversões. Era impossível, era uma prioridade absoluta. Passou-me uma coisa estúpida pela cabeça, que eu pensei, isto não vai funcionar, eu estou a ser burro, porque não é possível. Peguei no ficheiro .vdi da instalação do Windows que eu estava a usar para o VirtualBox, e aquele VDI já foi copiado N vezes para N discos para eu poder usar aquilo em máquinas diferentes. E eu pensei, e se eu abrisse este ficheiro com o Virt Manager, será que o gajo me rodava isto? E eu pensei, não pode ser, não há milagres, quer dizer, estamos na Páscoa, mas não exageremos. E então criei uma imagem nova abrindo aquele mesmo VDI, etc, etc. E qual é o meu espanto quando eu olho para o ecrã e vejo o logotipo do Windows a lançar e a sessão do utilizador. Tu tudo contente. Exato, de ver essa coisa. A clicar a senha e não sei o quê, e aquilo abre e funciona. E eu, e ouviu-se mesmo assim uma voz celestial lá atrás. E flautas e querubins, todos nus, tocando flautas nas nuvens, etc. Mas eu continuava com o problema da pasta partilhada acessível a partir do Linux, e então decidi ir à internet. Fui à internet e pesquisei como criar uma pasta partilhada no Virt Manager. E encontrei uma pasta
num Reddit de um gajo que tinha o mesmo problema e depois apareciam outros gajos assim, eu resolvi fazendo isto e isto, instalando, como é que era que chamava aquilo? Virtio FSD. E eu segui as instruções e... Milagre. O que aconteceu? Consegui criar estas pastas acessíveis a partir dos dois sistemas. Pus lá o fecheiro que eu precisava de abrir, tuca, exportei o fecheiro que eu precisava de converter, está feito. E vi-me livre do VirtualBox, que foi para o céu. Não foi para o céu, foi para o inferno, porque aquilo é da Oracle, e a Oracle é uma organização do demo, encabeçada por pessoas. Portanto, é isso. Pronto. Bem, para já, as minhas felicitações por teres deixado esse pedaço de software. Aposto que estás feliz, porque eu lembro-me da minha felicidade quando isso me aconteceu. Portanto, saúde com alegria. E eu só tinha aquela instalada porque precisava de abrir a outra dentro da outra para converter aquela para um formato que não fosse. São 3 camadas, que é o VirtualBox, para abrir o Windows, para abrir software da Adobe. Para abrir o fecheiro da Adobe. É uma sanduíche de com alface, porque também não gosto de alface, nunca gostei. E agora já não podemos ser amigos. Então, tu gostas de alface? Eu gosto muito de alface. Adoro alface. É assim, o Hitler também era vegetariano. E pronto, agora matei a discussão. Tá bom, acabou. Podemos acabar aqui. Bom, foi o episódio 375 do podcast. Foi o último episódio do podcast. Tá bom. Pronto, foi de qualquer forma pode ser o último, porque o mundo pode estar a acabar enquanto a gente está a falar. Portanto. Exatamente. Aliás, se vocês que estão a acompanhar no YouTube, os patronos, virem uma luz branca muito intensa aqui do meu lado direito da cara e depois assim uns segundos mais tarde do lado do Diogo, é porque o Irão já foi. Lançou todo o seu arsenal de armas, mísseis balísticos de longo alcance com ogivas nucleares e fomos todos para o galheiro. Pronto. Olha, mas essa tua experiência desta semana, ou da semana anterior, já não sei, é interessante porque eu estava, enquanto estava a preparar os últimos aspectos deste episódio, eu estava a ver um vídeo de um youtuber português. Eu já falei aqui dele, mas se calhar vocês nem deram por isso, não registaram, porque foi tão rápido, que é normal que não tenham reparado. No entanto, eu sei que há ouvintes do nosso podcast que também frequentam o canal de YouTube do Atrat, que é o nickname dele. Mas tu disseste, sim, eu lembro-me quando tu falaste sobre isso, mas foi do género, Atrat! Foi tão rápido que ninguém ouviu. Pois, foi mais rápido que a minha própria sombra. Ele dedica-se sobretudo a hardware de gaming e a temas ao redor de hardware e gaming. Mas ele fez hoje, acho que foi hoje ainda, ou coisa assim do género, um vídeo em que fala de coisas que há no Windows e não há no Linux e vice-versa. Se quiserem ver o vídeo dele ou seguir o canal... Ele é partidário de que sistema operativo exatamente? Eu uso os dois. Ele usa os dois. Mas o computador pessoal dele, ele utiliza a CachyOS. Portanto, uma distribuição de Linux baseada em artes. Ok, muito bem. Eu tenho por máxima da nossa comunidade de software livre, ou estás connosco ou estás contra nós. E, portanto, se estiveres contra nós, serás irremediavelmente e impiedosamente cilindrado e esmagado com máxima letalidade e força desculpa, estive a ver demasiadas conferências de imprensa do secretário da Defesa norte-americano e aquilo é contagioso, pois uma pessoa fica cheia de basófia. Peço imensa desculpa. Pronto. Sabes uma coisa curiosa que me aconteceu quando eu vi esse rapaz? Eu vi a imagem do vídeo, da cara dele só, na câmera não tinha visto ainda nenhum vídeo dele, a primeira vez que o vi,
E eu olhei para a fotografia dele e eu pensei, este gajo fala com sotaque do norte. Juro que isto é verdade. Juro que isto é verdade. Eu não sei onde é que o meu cérebro foi buscar referências ou memórias ou de fácias da pessoa ou coisa assim que assumiu imediatamente, há de haver uma razão qualquer na minha memória que faz estas coisas, que este gajo fala com sotaque do norte. Só pode. E começa a ver os vídeos e punga. É tiro e queda. Pronto, voltando aqui ao vídeo do Hatrat, ele estava a fazer esse vídeo sobre coisas que há no Windows e não há no Linux e vice-versa. E ele disse-me que uma das coisas que é útil, apesar de não ser uma coisa assim super comum a de se usar, é uma forma de partilhar ficheiros em que tu simplesmente partilhas uma pasta qualquer e tens lá os ficheiros que queres partilhar e habilitas isso com dois ou três cliques de rato enquanto estás a usar o sistema. Mas quando tu dizes partilhar, estamos a falar de uma pasta partilhada em rede? É isso? Sim. Ou é sim. outro tipo? Mas isso... Não, é isso mesmo. E foi das primeiras coisas que eu aprendi a fazer com Linux logo em 2009 com Samba, no sítio onde eu estava a trabalhar. Certo. Então e como é que fazias? Não me lembro, mas sei que era um processo relativamente fácil. Eu já não me lembro que passo é que seguia, já foi há 1 milhão de anos, mas lembro perfeitamente que isso foi para aí das primeiras coisas que eu tive necessidade e que fui pesquisar e fiz e não tive grande dificuldade. É um bocado, estranho ele dizer isso. O GNOME tem uma forma. Portanto, eu acho que ele não está correto, contudo, a documentação que existe sobre isto está, incluindo a oficial, é muito fraquinha e muito incompleta. E em algumas distribuições é muito fácil, em outras pode não ser. E depois também pode variar com o ambiente desktop. Claro, estas coisas são todas quase sempre realidade. Portanto, é uma funcionalidade que eu acho que não está habilitada por omissão em nenhuma distribuição. De certeza. Eu tenho a impressão que no KDE Plasma... Não está habilitada por omissão em nenhuma distribuição. Porquê? Porque é necessário instalar software de servidor. Okay? E no caso do GNOME, aliás, antes de ir a isso, eu acho que as pessoas estão muito melhor servidas tendo uma instância de Nextcloud que usem para isso. Tu recebes uma comissão da Nextcloud. Todas as semanas tu recomendas o Nextcloud como solução para tudo. Mas é uma solução para tudo. O meu filho tem dificuldades de aprendizagem e tem 6 anos e ainda está a aprender a ler Nextcloud. Não sei como é que de fazer pastéis de bacalhau. Nextcloud. Eu tenho a sanita entupida. Sabes, acho ok, porque o Nextcloud tem uma aplicação de receitas. Son of a bitch. Pronto. Mas estou a dizer, acho que as pessoas estão muito melhor servidas com o Nextcloud, que é uma opção mais segura para terem. Partilhas. Sim. E porque, além de ser uma opção mais segura, a manutenção não é tão exigente. Mas pronto. Mas permite-me só fazer aqui uma série de perguntas que são úteis. Quando uma pessoa quando tu falas de uma pasta partilhada numa rede, eu estou a assumir que para a maior parte dos utilizadores que estão lá na sua casinha, etc., e a única coisa que têm em casa é o modem, o router da operadora, uma série de computadores ligados por Wi-Fi ou por Ethernet, e eles dizem assim, tenho aqui esta pasta no computador, dava-me jeito de partilhá-la para aceder a partir dos outros computadores da minha rede. Para isso não vão montar um servidor de Nextcloud, que para alguns utilizadores pode ser fácil para quem percebe do assunto. Não. O Nextcloud, a função inicial e primária do Nextcloud é mesmo essa. Era partilhar pastas locais. É partilhar pastas, sincronizar pastas. Sim, pronto. Portanto, sim. Sim, mas sem, está bem, mas implica a instalação de um software específico para fazer isso, que é o Nextcloud. E, portanto, em Windows, se uma pessoa dita normal quer fazer uma coisa dessas, o que é que tem de fazer? Clica na pasta, partilhar esta pasta. E está a andar. Uma função desse tipo. Pronto. Acho que é assim uma função desse tipo.
Eu não domino esse sistema, mas parece que isso é uma coisa. Eu lembro-me vagamente que era uma coisa que era relativamente fácil de fazer em Windows, mas eu já não uso Windows há algum tempo. Então, estava a dizer que isto é uma funcionalidade que requer instalação de software adicional. No entanto, em Ubuntu com GNOME isto é bastante fácil. Provavelmente com outros ambientes desktop é igualmente fácil, embora possa ter alguma pequena diferença. E já que é fácil, como é que isto se faz? Bem, em primeiro lugar é preciso instalar um pacote adicional, que é o GNOME File Share. Uma extensão? Não, é um pacote de GNOME que se chama GNOME File Share. Ok, não é uma extensão. Não, é um pacote. Apt install GNOME File Share. E depois, nas definições do GNOME, há uma secção que se chama partilhar. Partilhar, sim. E tem lá uma secção que diz partilha de ficheiros. Ela provavelmente está desabilitada. Carregam lá. E aquilo depois tem lá a opção para ativar a partilha. E é isto. Mas porquê é que isso não vem instalado por omissão? É por receios de segurança? Porque este pacote provoca a instalação de outros pacotes que são servidores. E manter servidores não é a mesma coisa que manter um ambiente desktop. Okay. Por muito segura que seja essa configuração, há bugs, há configurações incorretas, etc. Portanto, o que eu te posso dizer é que as pessoas estão melhor com o Nextcloud. É mais até para as pessoas perceberem. Espera aí, que eu estou aqui a receber umas mensagens importantes. Não desligaste Não desligaste o site onde estavas ligado antes de fazeres isto? Já explico. Então, porque é que... ela está-te a pedir o cartão de crédito, é isso? É isso mesmo. Pronto. E o CVV ou o CCV ou o códigozinho. Da parte de trás do cartão, sim. Manda-lhe uma foto de frente e verso. É o que eu faço. É isso. Foi o que eu fiz também. Já não sei o que eu estava a dizer. Toca a todos, não é? As pessoas que estão a ouvir isto devem estar horrorizadas. Bom, estávamos a falar da partilha de pastas com o Nextcloud. Sim. E mudar a mente... Entender que uma coisa é um servidor e que outra coisa é o desktop e manter as coisas separadas, eu acho que é mentalmente mais fácil para as pessoas do que entenderem que tem no desktop, mas que o desktop é servidor também. Acho que se torna ali um bocadinho confuso na cabeça das pessoas, principalmente das pessoas que não têm tantos conhecimentos, não é? Até porque o Nextcloud dá para ser tratado como uma appliance e o desktop, pelo menos em Ubuntu, não. E além disso, pode acontecer que a pessoa tenha um portátil e leve o portátil e esteja a partilhar em outra rede que não a sua e não se apercebe porque não se lembra ou coisa assim do género. Portanto, é menos arriscado usar o Nextcloud. Mas, segundo aqueles dois passos, apt install GNOME File Share e depois ativar na secção de partilha a partilha de ficheiros, estão a partilhar. Não é preciso fazer mais coisa nenhuma. Okay? No cabeçalho do pop-up aparece o endereço que tem que colocar no outro sítio qualquer para depois aceder. Só que se vocês utilizarem o GNOME e provavelmente o Plasma também, nem é preciso fazerem isso, porque eles vão detectar automaticamente que algo está a ser partilhado na rede e colocar lá o nome do servidor, ou neste caso do outro desktop, e vocês só têm que, no navegador de ficheiros, aceder a partir do nome. No caso do GNOME é o Nautilus, o navegador de ficheiros, e vocês vão à secção Outros, e nessa secção de Outros está lá na parte de rede, de certeza, o nome da outra máquina que vocês estão, a partir da qual estão a partilhar ficheiros. Um outro detalhe é que, no caso do GNOME, ele partilha certas pastas que estão pré-definidas. Vocês podem removê-las e podem substituí-las ou adicionar outras. Portanto, é tudo feito muito facilmente nas definições do GNOME. E, portanto, é mesmo muito, muito fácil. Basta instalar esse pacote adicional. O problema é a falta de documentação ou do acesso fácil a essa informação, não é? Exatamente. Mas isso porque é que é chato. Não está escrito em lado nenhum que é preciso instalar este pacote adicional.
na maior parte da documentação. Curiosamente está na do Ubuntu, mas mesmo assim não é claro o suficiente o que é que é preciso fazer. Isso parece uma falha grave de documentação, ou pelo menos de promoção das potencialidades do produto. Concordo com isso. Concordo integralmente com isso. Contudo, isto podia ter feito também para ultrapassares essa tua dificuldade de partilha de ficheiros entre máquinas. Estavas a dizer isso e eu estava-me a lembrar do meu caso e a pensar que seria outra solução. Não, espera, porque não, isso também não seria uma solução. Porque eu corto o acesso à rede do meu Windows virtual. Eu só uso para tarefas estritamente locais e é mesmo só para abrir aquele ficheiro daquele formato. E por isso é que eu preciso que ele precise abrir uma pasta que não é a partilha do meu disco todo, é uma pasta específica designada da minha instalação do Ubuntu, onde eu ponho os ficheiros que eu preciso trabalhar e só os ficheiros que eu preciso trabalhar, abro o Windows virtual, acedo àquela pasta, faço o que tenho a fazer, exporto o formato que eu preciso, fecho a instalação virtual e depois continuo o resto do trabalho em ambiente Linux. Há outra forma de fazer isso, de isolar essa máquina da internet. Tu podes definir na firewall do teu sistema operativo uma regra para largar todos os pacotes que venham do endereço IP dessa máquina em direção à internet. O endereço IP dessa máquina é fixo? Não é dinâmico? Não muda? Não, mas também podes definir todos os endereços de uma certa gama de IPs. Portanto, eu acho que ele é fixo, mas se não seja fixo, também não é importante. Também dá para fazer por interface de rede, também dá para fazer por endereço de físico, que no caso é um físico virtual. Portanto, há várias formas de fazer isto. E funciona assim. Mas, no entanto, a solução que tu tens atualmente é a melhor. Está alguém no YouTube a fazer comentários do género: isto está tudo errado, o Diogo não sabe o que está a dizer? Não, eles dizem sempre o Diogo só diz coisas certas. Pois pronto, é curioso esta situação de ter hoje visto este vídeo e que podia ter ajudado um bocadinho. Mas pronto, a tua solução é melhor. Claro que é melhor. E mais... É claro que a minha solução é melhor. Isto é um programador de mão cheia. Bom. Então, e outras coisas andaste a fazer nas últimas semanas? Não fiz assim grande coisa, mas estou a planear coisas para fazer coisas. Eu lembrei-me que... Mas isto é uma coisa muito recente. Isto é uma coisa que eu me pus a pensar há umas horas. Estive a falar com uma pessoa que percebe alguma coisa de software de informação geográfica, porque no caso do jornal para o qual eu trabalho, eu estava interessado em fazer gerar um mapa com a distribuição espacial em território nacional dos endereços dos assinantes que recebem o jornal em casa, mas de forma anonimizada, ou seja, usando apenas os códigos postais, para ter uma ideia da distribuição geográfica de núcleos, ou seja, onde é que temos o maior número de assinantes naquela cidade, naquela, fazer algum tipo de estudo de distribuição espacial desses assinantes, porque por causa dos custos da distribuição postal dos jornais, porque desde que os Correios foram privatizados, há muitas empresas e instituições e isso tudo que se queixam que o serviço perdeu alguma qualidade, sobretudo o serviço de distribuição em massa de publicações, de material promocional, etc. E os preços aumentaram muito. E então, na senda daquilo que dizem os principais defensores da privatização do CTT, é que a concorrência ia fazer baixar os preços. E, portanto, eu ando à procura de analisar o mercado e analisar quem, para lá do CTT, poderia fazer esse tipo de distribuição postal a preços competitivos. E para isso interessa-me também fazer uma análise da distribuição geográfica de para onde é que aquilo é enviado.
mas de forma anonimizada, portanto, e tratada localmente. Eu estive a discutir isto com uma pessoa que talvez me possa ajudar, convertendo os códigos postais em coordenadas geográficas e depois usando essas coordenadas geográficas no QGIS, QuantumGIS, que é um software de informação geográfica de software livre, para gerar um mapa que depois também pode ser usado para fazer tratamento e análise estatística. Tratamento e análise estatística para saber, enfim, onde é que estão os principais polos de distribuição e isso tudo, para depois poder otimizar a distribuição, eventualmente usar isso para negociar um contrato com um fornecedor novo, uma coisa qualquer. Não sei, são ideias malucas que eu ando aqui a bolar. E usar o mesmo processo para gerar um mapa interativo baseado em OpenStreetMap que possa ser colocado no site de internet com a distribuição em banca, mas atualizada de forma automática. Ou seja, uma coisa que permita dizer às pessoas onde é que podem comprar o jornal naquela cidade e naquela e naquela. Ok. Olha que já estamos aqui no chat, o Luís Ribeiro dizer que isto é fácil de fazer no QGIS. Sim, eu é que não sei fazer, mas imagino que seja fácil. A questão é como, não é? Porque eu o QGIS não conheço muito, nunca usei, portanto não faço ideia, nunca precisei de usar. Mas é uma questão de explorar. Mas isto foi mesmo, veio-me assim uma coisa à cabeça hoje. Fez o Chocapic. Fez o Chocapic. É uma coisa assim. O Chocapic é uma marca registada, portanto eu gosto mais de dizer cereais de trigo banhados em chocolate, que também há no Lidl em sacos de 1 quilo, bastante acessíveis. Lidl, tudo para Chocapic. Ai, não, espera. Não interessa. De resto, é o que eu tenho andado a fazer e esta semana deparei-me com uma situação que me deixou com dúvidas sobre ética e legalidade e em vários domínios. Eu conheço uma pessoa... Conta. Conheço uma pessoa... Conheço uma pessoa? Sim, é verdade. De vez em quando saio de casa, vou à padaria, por exemplo, e conheço pessoas na padaria. Evito falar com elas, mas conheço. E eu conheço uma pessoa que começou recentemente a trabalhar numa Câmara Municipal e eu fiquei um bocado chocado quando soube dos detalhes do processo de onboarding, como se diz agora nas empresas, o processo de integração dos novos funcionários. Portanto, a assinatura de um contrato, aquelas coisas todas, a cerimoniazinha de acolhimento, há um período experimental, de estágio, aquelas coisas todas. Mas, uma coisa que me chamou a atenção, que essa pessoa me relatou, é que logo no primeiro dia, extraíram-lhe os dados biométricos, impressão digital e reconhecimento facial do rosto, para incorporar esses dados numa base de dados. Calma lá, o que é reconhecimento facial? Podia ser de que outra parte do corpo? Depende das tatuagens que tu tiveres. Ok. E também tens aqueles olhinhos autocolantes que tu compras, que Googly Eyes, que tu podes meter em qualquer parte do corpo. Eu uso muito, porque é muito divertido e ela ri muito quando vê. Já estraguei tudo. É uma sugestão. Vocês podem... Pá, a criatividade é aquilo que mantém a chama acesa. Bom. O Diogo está a visualizar aquilo mentalmente e ele não tem capacidade para aguentar isto. Mas pronto. Mas dizia eu, logo no primeiro dia foi pedido a essa pessoa e às outras pessoas que foram integradas nesse mesmo dia para cederem os seus dados biométricos. E cederam os dados biométricos, reconhecimento facial e impressões digitais, para serem usados em... Vocês pensam assim, por razões de alta segurança. Não. É para simples máquinas de acesso a instalações, mas sobretudo é para usar em sistemas de assiduidade. Ou seja, há uma empresa que é contratada pela Câmara Municipal e que trabalha, eu já fiz a minha investigação, trabalha para outras câmaras municipais e outras empresas, e eles gerem uma série de maquinetas, terminais, que são fabricados na China e no Vietnã e depois são vendidos aqui a 10 vezes o preço às nossas câmaras municipais, que tu podes comprar por atacado no Alibaba, eu até já sei qual é o modelo e tudo. Okay. Ridiculamente baratos.
Podem armazenar até 1000 ou mais, dependendo das encomendas, 1000 perfis de reconhecimento facial, impressões digitais, etc. E só servem para ou dar acesso a determinados edifícios, o que não é o caso, ou para picar o ponto, literalmente, para controlar a assiduidade dos trabalhadores. Portanto, chegas, mostras o rosto, para reconhecer o teu rosto, metes a tua impressão digital e o sistema assinala que tu entraste às X horas e para sair a mesma tenho coisa. Uma pergunta. Para que é que precisa das duas coisas? Porque é moderno. Eu acho que é mesmo porque o pessoal que está à frente de várias câmaras municipais do nosso país e de empresas acha que o digital é moderno. E como nós queremos ser modernos, temos que digitalizar tudo, mesmo que não haja necessidade. Eu acho que passa muito por aí. É a mesma mentalidade que diz as crianças têm que ter aulas com computadores ou com tablets, porque é moderno. E a geração mais preparada de sempre, e o camané. Só que é excessivo, mas dá de comer a muita empresa prestadora de serviços destes. A mim o que me preocupou foram duas coisas. Uma, onde é que estão armazenados esses dados biométricos? Há transparência sobre isso? Quem é que os gera? Estão num servidor algures na Bielorrússia? Estão num servidor local? Estão numa máquina local nas instalações? São enviados para outro servidor? Quem é que tem acesso a essa máquina? Dois, quem é que tem acesso a essa máquina? E os dados podem ser, porventura, vendidos a terceiros, porque podem. Há muitas empresas que estão interessadas nesses dados para treinar IA, para fazer controle de uma série de coisas, para depois venderem a outras empresas que depois vendem a outras empresas. Há toda uma cadeia de... Aquilo que os economistas... Sim, uma matriosca. Aquilo que os economistas da treta chamam uma cadeia de valor, que não é uma cadeia de valor, é uma cadeia de extração e um esquema piramidal. E depois há outra coisa que é... eu supunha que, segundo o RGPD, artigo 5º e 6º, a pessoa teria, em teoria, de assinar ou de declarar o seu consentimento, nem que seja de forma verbal, mas isso nunca foi feito. Pode não ser necessário o consentimento. Consentimento é uma das várias bases legais para o processamento de dados. Há outras, mas que são um bocadinho mais exigentes. Para um bocadinho quer dizer muito. E em qualquer dos casos há obrigações de transparência e há obrigações de proporcionalidade e de necessidade e de minimização de dados. E daí a minha pergunta logo, porque os dois? Porque dois não é minimizar, é maximizar. Sim. Portanto, e há obrigações de lealdade e outras no processamento. E parece-me que várias destas coisas estão a falhar. Há muita coisa que está a falhar, sobretudo esta coisa de controlar a assiduidade dos trabalhadores com um panóptico digital e maquinetas sofisticadas que têm de registar o rosto e a impressão digital da pessoa. Quando ainda não... Exatamente. Ainda não há... Aliás, eu trabalhei para uma grande multinacional americana de Sunny Valley que usava cartões com antenas RFID para controlar as entradas e saídas e, portanto, não tinha que dar dados biométricos a ninguém. Exatamente. E não percebo... Há imediatamente... Em resposta a isto, há quem diga, e se for outra pessoa usar o cartão? Bem, se for outra pessoa, e se tu não dás por isso, é porque não está a fazer diferença. Não é questão de dar por isso. Eu acho que há aqui uma cultura de desconfiança. Mas sim, mas eu estou a dizer, se não der por isso é porque não está a fazer diferença. Se tiver a fazer diferença, provavelmente tens um outro método de ver e não tens que fazer reconhecimento facial, basta teres uma câmara de filmar a entrada. Mas aí entramos noutro capítulo de violações da privacidade e ética. Não, porque teres uma câmara de filmar à entrada é uma questão de segurança e é perfeitamente legítima. Não podes filmar o posto de trabalho, mas podes filmar áreas comuns e podes filmar a entrada. É uma questão, legitimamente uma medida de segurança ter uma câmara de filmar a filmar. Mas é que neste caso não é para uma medida de segurança, é uma medida para controlar, registar e processar a assiduidade dos trabalhadores. Os trabalhadores chegam a determinada hora, picam o ponto eletrónico, aquilo é registado numa base de dados, aquilo é registado numa base de dados e quando eles saem, a mesma coisa, e portanto aquilo vai contabilizando o número de horas trabalhadas. Porque estamos a lidar com uma instituição que usa aquela coisa do banco de horas.
E, portanto, para gerir o banco de horas, tu tens que ter isto a funcionar. Mas eu vou-te contar qual é a parte mais ridícula disto tudo. Porque, entretanto, eu vou sabendo depois como é que se processa o dia-a-dia desta instituição que usa estas máquinas digitais porque são muito modernas. Há muitos funcionários que chegam a uma determinada hora, imagina 7:30, e passam lá o dedo e o rosto, e depois vão tomar café e só entram passado 45 minutos. Ou seja, começam a trabalhar passado esse tempo. Ou seja, se isto é para controlar o número de horas trabalhadas e a assiduidade, falhou completamente logo no seu princípio. E tudo isto gastando, imagino eu, bastante dinheiro, ou pelo menos algum dinheiro, para instalar máquinas, fazer manutenção no servidor, pagar a uma empresa de terceira para gerir e instalar este sistema. Ou seja, um desperdício de recursos públicos que não combate as fraudes de assiduidade porque eu presumo que esse sistema foi instalado porque provavelmente havia muitos casos de fraude ou de violação da assiduidade, porque há em muitos sítios essa cultura de, por exemplo, eu lembro de instituições que ainda usavam o sistema do cartão perfurado para picar o ponto, em que as pessoas chegavam lá, picavam o ponto e iam tomar café e depois e agora apareciam, ou alguém picava o ponto por elas. Havia um bocadinho essa cultura. Mas eu acho que o problema, mais uma vez, isto faz-me lembrar aqueles controlos de velocidade que nós temos com semáforos em várias estradas portuguesas. Como a cultura não é ensinada, não é cultivada uma cultura de confiança mútua e de respeito pelos espaços partilhados e uma cultura de uma cultura cívica, de cidadania, que ensina as pessoas a terem brio no seu trabalho, a darem o melhor de si, a respeitarem as regras de trânsito. Nós depois ficamos com o país atolado destes mecanismos tecnológicos que tentam corrigir o que é a partir de um comportamento incorreto por parte das pessoas. E é isso que me deixa mais triste. E é por isso que eu costumo dizer e repito que eu sou transnacional. Eu não me identifico com a nacionalidade que me foi atribuída à nascença. Eu identifico-me como suíço e o meu pronome é monsieur. Mais alguma coisa esta semana? Sim, semana? um episódio divertidíssimo também na sequência do mesmo evento. Essa pessoa que começou a trabalhar nessa instituição também usa um telefone com o Ubuntu Touch. Ok, uma boa pessoa. E depois, no processo todo de integração, recepção, assinatura do contrato, etc., as pessoas que trabalham no gabinete de TI, Tecnologias de Informação e Comunicação dessa instituição, criaram as contas de acesso aos computadores Windows da instituição, etc., etc., e pediram à pessoa em causa para instalar uma app que foi criada de propósito para os trabalhadores do município, que é uma app para aceder à intranet dos trabalhadores do município para terem acesso a informações várias, como os horários e enfim, as assiduidades, aquelas coisas todas. E essa pessoa disse, pois, mas eu não tenho um telefone com Android. Mas também dá para iOS. Pois, mas eu não tenho iOS. E isto foi-me relatado. Sete pessoas do gabinete de IT levantam-se das cadeiras e ficam com ar estupefacto. Então tens o quê? E a pessoa diz, tenho Ubuntu. E um deles diz assim, Ubuntu? Não, mas isso não existe, não é possível. E a pessoa mostra-lhes o telefone com o Ubuntu, com a interface e tudo a mexer e tal, e ficam 7 gajos de IT, estupefactos, de boca aberta, a olhar para o telefone com um ar de boi para um palácio. E isto deixa-me ainda mais triste, porque são pessoas da área que não sabem nada da área. Enfim, pronto, andam ali a ver passar os navios. Não sabem nada da área, mas... podiam estar um bocadinho mais bem informados, caramba! Podiam, mas isto não é assim uma coisa propriamente mainstream. Não é mainstream. Olha, a partir do... Não. Eu percebo que não seja muito popularizado entre pessoas que não percebem nada do assunto. Entendo perfeitamente. Mesmo em IT, quase ninguém ouviu falar disto. Não, custa-me acreditar. Desculpa. Como é que uma pessoa que trabalha nessa área não tem curiosidade, não anda em fóruns, não anda em grupos, não anda com mas o na maior dedo parte deles não se fala disto. O dedo no ar para sentir... Se falaram de outros sistemas baseados em Android,
já ouviram falar de outros sistemas baseados em Android, já é muito. Mas isso faz muita confusão. Faz muita confusão. Como é que alguém... não... Ok, pronto. Para mim é como um médico que não lê revistas de medicina. Quer dizer, não faz sentido. Quer dizer, uma pessoa... Há mansas revistas de informática que nunca escreveram nada sobre eu estou a falar de Ubuntu revistas especializadas, publicações científicas, não é? Revistas de ler quando estás no dentista. Sim. Faz muita confusão que profissionais de determinada área não tenham curiosidade pelo meio em que navegam e que não se interessem. Não é falta de curiosidade necessariamente, é que não existe assim tanta coisa e não é comum nas publicações nas maiores publicações da área. Não é de todo comum. Enfim, ok, pronto. Mas faz-me alguma confusão. Faz-me alguma confusão. Não devia, é um erro, mas é um problema, mas... Sobretudo a amostra estatística, que é 7 pessoas numa sala, 7 profissionais, aquilo parecia um episódio do IT Crowd, mas com 7 gajos, que nunca tinham ouvido falar de Ubuntu para telefone. Disseram, ok, pronto, tudo bem. Fico triste. Mas sabes se já tinham ouvido falar de Ubuntu sem ser para telefone? Eu julgo que sim, mas, enfim... Pronto, é o país que fazemos. Ok. E mais alguma coisa? Não, aventuras assim que eu tenha vivido. Estou a acompanhar este caso de perto e vou ver o que é que... Estás a monitorizar. Eu vou ter que contactar a CNPD para pedir esclarecimentos. Porque custa muito a aceitar com uma instituição pública que tem uma obrigação mais acima ainda de qualquer outra de respeitar o RGPD. Exige dados biométricos a pessoas sem que haja devidas precauções, acautelamentos legais, tudo. Quer dizer, não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Okay. E, sobretudo, acho que tem que haver transparência na gestão desses dados. Eu gostava de saber para onde é que eles vão. Sim, mas isso é um dos princípios do RGPD e das leis de proteção de dados em geral, é a transparência. Eu vou ter que contactar a CNPD e perguntar-lhes como é que é este caso. Devo fazer alguma coisa? Preciso fazer alguma coisa? Vocês contactam a instituição para pedir esclarecimentos? O que é que se pode fazer a partir daí? Porque eu fiquei um bocado chocado. Normalmente eles vão dizer que para tu contactares a instituição, o oficial de proteção de dados dessa instituição. Pois. E só se depois, se ele falhar em esclarecer-te da legalidade do que se passa, é que podes passar ao nível seguinte. E será que eu posso contactar esse oficial de proteção de dados, o chamado hipopótamo, OPO, com a CNPD em CC no e-mail? Ou é má onda? Podes, mas não acho que seja particularmente útil. Está bem. Aliás, eu gosto de não o fazer porque dá a oportunidade para eles se espalharem e depois eu mandar tudo à CNPD. Boa. Bem pensado. Eu pensei que a tua preocupação era ética, mas não. É mesmo malandrice. Acho muito bem. E pronto, é o país que fazemos. É isto. Tenho usado bastante o Firefox. O split screen do Firefox é bastante útil quando estou a tirar notas e utilizei bastante para criar as notas do episódio de hoje. Não é uma killer feature, mas de facto... Não é uma quê? Não é uma quê? É uma funcionalidade assassina. Não, é uma funcionalidade de arrasar. De arrasar. Killer feature. Agora tens de cantar. Mas é mesmo muito útil. Uma coisa que eu não sei que se mencionei anteriormente quando falei disto é que se vocês tiverem a funcionalidade de alternar entre separadores utilizando o Control Tab, que não é uma funcionalidade ativa por omissão, está nas definições do Firefox, mas se forem lá vocês podem alternar entre separador. Ela também funciona dentro deste ecrã dividido, ou seja, se vocês quiserem utilizar, alternar de um separador para o outro, sem utilizar o rato, porque estão a teclar furiosamente, isto é uma funcionalidade que é bastante útil. E também descobri uma limitação no split screen, que não funciona se vocês tiverem um daqueles separadores fixos, que até ficam mais pequeninos, mas que
Se vocês fecharem e abrirem a janela, elas estão lá sempre. Portanto, é uma limitação. Mas isso cheira-me que são coisas para utilizadores, como é que se diz? Não é utilizadores avançados, é malta obsessiva das teclinhas. Não retirar as mãos do teclado é uma questão de produtividade. Mas tu usas as duas mãos? Uso as duas mãos. Fantástico, não é? É por isso que eu tenho um terceiro braço. Bem jogado, sim senhor. Muito bem, muito bem. Além disso, nestas semanas que passaram, ocorreu o Dia de Linux em março, que é o evento do Centro Linux em março. Tivemos convívio, experimentámos um restaurante novo, porque o restaurante que nós utilizávamos primariamente nos últimos anos encerrou, graças à crise das rendas. Crise das rendas? Como assim crise das rendas? Mas pronto, esse fechou, experimentámos outro, gostámos. No próximo mês vamos experimentar outro ainda diferente. Se ainda existir algum. Mas lembrei-me que o problema é que do mês de Abril é que é 25 de Abril. E não haverá muitos restaurantes abertos. Não, isso é uma data que enfim... Tenho que pensar bem nisso. Mas pronto, também, além disso, iniciamos uma prática de registar o evento, ou seja, deixar um registro do que tivemos a fazer e criar documentos também, se estivermos a explorar algo novo. É fixe deixar essa exploração e o resultado dessa exploração na forma de um documento. Quem participa nas atividades do Centro Linux provavelmente já tem acesso ao Nextcloud do Ubuntu Portugal, onde há um collective do Centro Linux, e podem consultar estes documentos. Podem editar e criar estes documentos. Por favor, não os apaguem. Se não têm acesso, peçam. Isso poderia funcionar como blog, por exemplo? Como um blog, não. O Mário Squabeck que usa fecheiros Markdown alojados em Nextcloud como blog. Mas eu não gosto. Eu acho que é uma péssima solução. Mas é uma forma fixe de criar fecheiros Markdown para quem não sabe Markdown. Uhum. E depois a partir daí podes tirar de lá o fecheiro, podes meter, por exemplo, num GitLab e gerar páginas a partir daí. Sim, pois, por exemplo, podias pegar no Markdown, puxavas aquilo para GitLab, empurravas para um site em Hugo e depois tinhas um registro que era consultável e as pessoas podiam lá pesquisar. E é importante, nem que seja porque daqui por 5, 10 anos fazes pesquisas num motor de busca ou assim e aparece-te as iniciativas que foram criadas, o que é que aconteceu. Se daqui a 5 a 10 anos ainda houver motores de busca. Pronto, uma pessoa pode sonhar, não é? Eu acho que no futuro vamos ter movimentos de contracorrente ou revivalismo ou de tentativa de recuperação da internet antes da inundação de slop de IA. Schlop, schlop, schlop. Esta geração a malta sub-20 e 20 que existe agora, como é que eles se chamam? Geração Z, o que é? Os jornalistas, acho que é a geração Z. Eu não creio que esta geração seja a geração que vai fazer isso, mas talvez a geração seguinte, que já vai ser educada com telefones portáteis e IA por todo lado, etc, etc. Talvez haja da parte deles um movimento contracorrente em que deitam isso tudo abaixo, porque para todos os efeitos pode ser entendido como opressivo. Espero eu. Pronto. Alguma desta documentação que vamos usar aqui no Centro Linux também pode acabar em documentos do guia Ubuntu PT, que é algo que também está a ser trabalhado. Mas quem é que decide, por exemplo, o que é que vai para o ar, quem é que pode contribuir, etc. Decidimos coletivamente. Oi, como assim? Mas é verdade, isto é uma comunidade. Mas género comunista. Uma cooperativa? Comunismo. Democracia participativa, isso é perigoso, pá. É verdade. Democracia participativa, as pessoas ainda acham que têm direitos e tal, e depois querem coisas, pá, não pode ser. Uhum.
Olha, por falar nisso, correu no domingo passado o segundo dia da Independência Digital, que ocorre no primeiro sábado de cada mês. Em Lisboa está a ser organizado na cooperativa Rizoma. Eu tenho apareci no primeiro, apareci no segundo. Levei comigo stickers do Ubuntu e dos sabores oficiais. Autocolantes, sim. E levei também um PC com o Ubuntu pré-instalado para as pessoas que nunca tiveram a oportunidade de experimentar o Ubuntu, experimentarem. Um mini PC de secretário. Exatamente. Deixa-me adivinhar, um dos teus, aquelas maquinetas que tu tinhas que eram protótipos, como é que chamava aquilo? Não é disso que não. Eu tenho outras máquinas que levo para isso. Um NUC? Sim, é um PC, um mini PC estilo NUC, sim. Pronto. Portanto, não se esqueçam, no primeiro sábado de cada mês, no primeiro domingo de cada mês. Então, sábado ou domingo? É domingo. Então é o primeiro domingo de cada mês. Exatamente. Primeiro domingo de cada mês vais rezar missa no... Domingo ou é sábado? Espera aí, já não sei. Deixa eu ver. Foi num domingo, sim senhor. Irmãos, no primeiro domingo de cada mês, o Frei Diogo Constantino rezará a missa. Não sou eu não sou organizador, eu só participo. Pronto. O Frei Diogo Constantino será acólito na missa no Mil, a Catedral do Mil. Não, da Rizoma. Na Catedral da Rizoma. Em Lisboa. Que fica em que morada? Fica perto do Jardim Constantino. Os eventos são anunciados no eventos.coletivos.org e tem lá todos os detalhes. É curioso que seja perto do Jardim Constantino. Eu vejo aí já traços de culto da personalidade. É uma questão de bom gosto. Para quando uma estátua dourada de Diogo Constantino à frente da porta do Rizoma? Quem diz que não há? A cavalo. E a cavalo, obviamente. A cavalo. Obviamente. Com pronto. Um bastão de horseball. Para além disso, snaps. Outra vez, snaps. Os snaps é mau, odeio snaps. Os snaps ocupam imenso espaço no disco. O snaps é uma porcaria. Eu assim que instalo o Ubuntu tiro os snaps todos e depois não consigo fazer nada com aquilo, porque a Canonical quer-nos obrigar a instalar snaps e são bué da maus e tal. E também obrigam a instalar devs. Malandros. E é opressão, liberdade de coisa. Estaremos a sermos oprimidos. Quero escolher quem é que me dá o pacote. Quero escolher quem é que me dá no pacote. Adiante. O pacote. O que é que se passa com os snaps desta vez? É assim, os snaps não são perfeitos. Isso é um facto. Não há nada que seja perfeito. E há até quem tenha queixas legítimas dos snaps. Mas ali uma espécie de síndrome anti-snap. Eu sei qual é. Espera, ocorreu-me agora a expressão perfeita. É o Snap Derangement Syndrome. Pois, eu queria traduzir isso, mas não. Pronto, isso existe. Existe de facto. Snapofobia. Snapofobia, pronto. E há pessoas que têm experiências que não são boas. E que culpam os snaps, mas na verdade os snaps não têm culpa. Sim, quer dizer, as armas não matam pessoas. Pessoas com armas é que matam pessoas. E portanto os snaps... Mas eu vou dar um exemplo. Uma pessoa, e não interessa agora quem é que é a pessoa, e não é uma pessoa que seja... Isto não é uma crítica à pessoa, nem é um caracterizar da pessoa. Há pessoas super inteligentes que fazem coisas que estão erradas. Muito obrigado. Mas, por exemplo, esta pessoa instalou o Ubuntu Desktop numa máquina com 25 GB de disco. Isto é um número interessante porque é o requisito mínimo para instalar o Ubuntu Desktop. E já é um requisito há muito tempo, muito antes até de haver os snaps. Ok. E depois, em cima disso, de ter instalado o Ubuntu, instalou software adicional que requer, tem dependências externas à aplicação, mas essas dependências têm de ser instaladas porque não fazem parte da instalação por omissão do Ubuntu.
e depois utilizou esse software adicional para fazer trabalho com dados. Com dados que não, aquilo são vídeos, portanto, tipicamente tem alguma dimensão. Ou seja, o disco à partida já era pequenino para a quantidade de informação que a pessoa precisava. E suponho que não houve expansão de nada com um disco externo, um disco adicional ou qualquer coisa do género. Mas olha, suponho que não. O pessoal que faz esse tipo de instalações com 25 GB, com o Windows nem sequer conseguia fazer nem metade, porque a instalação, o Windows tem uma pegada de disco que é uma coisa absolutamente impressionante. Não te faço ideia, mas o que a pessoa disse é que tinha a esperança que com Linux, por ser Linux, iria quer dizer, usar menos recursos. Há distribuições que podem fazer isso com 25 GB. Tu utilizares uma coisa como o Ubuntu, não diria, mas... No Ubuntu, provavelmente. Sim, como é que chamava aquela distribuição muito leve de Linux? O Puppy Linux? O Puppy Linux, sim, mas o Puppy Linux é ridiculamente pequeno e, enfim, precisa instalar muita coisa. Por exemplo, como a instalação de Debian sem desktop, que depois tu instalas posteriormente, aquilo não tem uma pegada muito grande. Quer dizer, quando começas a instalar software, aquilo obviamente, mas eu falo da instalação de base. Sim, mesmo assim. A questão aqui é que vamos lá ver uma coisa. Decidir um número arbitrário por razões que, sei lá, acordou e lembrou-se desse número, ou era o dia do mês, ou uma coisa assim de género, e decidi que esse é o número que a distribuição ou que o Linux tinha que suportar. Parece-me assim uma coisa um bocado arbitrária, infundada, só com base na ideia de que o Linux requeria menos. Eu acho que a pessoa se calhar se enganou na distribuição, porque o Ubuntu de facto não é aquilo que eu recomendaria a pessoas que têm pouco espaço de disco. Ou enganou-se nos 25 GB. Mas agora a questão é que é assim, a distribuição, a pessoa culpou os snaps por isto, ok? Claramente isto não é uma questão de snaps. Eu dou um exemplo, o Fedora, que não tem snaps por omissão, o requisito mínimo é de 40 GB. O Mint, que diz que requer 15, mas recomenda 100. Sim, mas o Mint é um disparate de utilização de recursos. Eu não acho que... Não creio que seja. Se bem que eu conheço pessoas que adoram o Mint, portanto não é por aí. Mas a questão é que 25 GB é de facto muito pouco. 25 GB para distribuições atuais é muito pouco, mas eu ainda me lembro da saudosa época em que eu usava o Ubuntu numa máquina que só tinha 8 GB de disco e dava-me para tudo. 8 GB de RAM, só Não, 8 GB de disco. O meu netbook da Asus... tá bem, isso foi há muito tempo. Não foi assim há tanto tempo. Eu usei aquilo para ir até 2016 à vontade. Tinha 8 GB. 8 de disco. E não eram 8, eram 7, qualquer coisa, porque eu tinha 500 GB reservados para swap. Portanto, é claro que eu não ia editar vídeos com aquilo, mas dava para todas as aplicações de base. Sim. Ora, mas pronto, as coisas mudaram e 25 GB é de facto um requisito muito reduzido. Olha, ainda bem que estiveste a falar de utilizadores de Mint. Eu estive a ajudar alguns. Quem é que vamos insultar agora? Não vamos insultar ninguém. São pessoas inteligentes. Não têm a mesma literacia digital que nós, né? Acabaste de insultar o Giovanni Manghi. Não sei se... Não estou a dizer que eu estive a ajudar o Giovanni Manghi. Pronto. Portanto, é uma das pessoas que eu conheço que gosta muito de Mint. E há muita gente que usa Mint e que tem elevados graus de literacia digital. E estou a dizer é que os que eu estive a ajudar não têm. Ok. Pronto. Então não estamos a falar de utilizadores de Mint, estamos a falar de pessoas que usam computadores. Sim, neste caso estava a usar Mint e eu utilizava no dia-a-dia, felizes da vida. Ok. Tinham pequenas questões e vieram perguntar-me e eu ajudei porque eles utilizam uma distribuição, já utilizam software livre e eu gosto de usar as pessoas que usam software livre e o Mint é baseado em Ubuntu, apesar das suas divergências, mas eu gosto de abusar pessoas em geral também. E as pessoas usam aquilo porque tem uma aparência
muito parecida com o Windows, e se tu olhares para o ecrã inicial de uma configuração de Mint, tu reconheces de facto ali muito do que é o Windows. Sim, até podes ajudar que é apenas um Windows com uma aparência um bocadinho diferente, com um tema diferente. É por isso que eu evito essa distribuição especificamente, porque fico com urticária só de olhar para o ecrã. Então, não. É estranho, é estranho. Eu acho que isto é uma armadilha. Pode-se pensar que é bom para facilitar a mudança destes utilizadores, mas eu acho que é sobretudo uma armadilha, porque faz com que as pessoas pensem que as coisas têm que ser exatamente como no Windows, e não são. Sim. Eu acho que pronto, funciona para alguns, e se estão felizes, utilizem. Ora, eu acho é que é desnecessariamente complicado encontrar algumas configurações que eu acho que são elementares, e se não usares os termos certos na busca do menu, na opção de busca, de procura, vocês não vão muito longe. E os termos podem ser, tu podes ter diversos termos para a mesma coisa, mas se não utilizares o que o Mint utiliza, tu não encontras estas coisas. E eu perdi imenso tempo a ajudar as pessoas por causa disso. É um facto. Fiquei um bocadinho aborrecido. Cada distribuição tem as suas particularidades. Eu acho que isso não acontece só com o Mint. Já me aconteceu noutras distribuições andar ali um bocadinho perdido até me adaptar. Sim, mas eu achei que a organização do Mint favorece isto. Achas? Acho que sim. Acho que a forma como o Mint organiza as definições e as configurações e essas coisas todas que favorece esta dificuldade. Se tu tivesses que pôr lado a lado o ambiente Mint ou Plasma, qual é que tu achas que... Qual é que preferias? Eu tenho mais experiência com o Plasma do que com o do Mint. Portanto, E o Plasma parece-te mais intuitivo do que o Mint, é isso? Não. Para mim porque eu tenho alguma experiência com Plasma. Agora... Não, assim do nada, não te consigo dizer se prefiro um ou outro. Provavelmente iria preferir Plasma. O Plasma tem a desvantagem de ter muitas opções de configuração e isso pode deixar algumas pessoas assoberbadas quando querem uma coisa simples. E torna a coisa complicada. Mas tem a grande virtude de ter todas as definições e opções numa única central que tu podes navegar relativamente bem sem te chateares muito. Que é uma coisa que noutros sistemas está espalhada um pouco por todo lado. O Ubuntu é um mau exemplo disso. Eu acho que... Não é assim tão mau exemplo. As definições no Ubuntu estão todas a convergir para as preferências do GNOME. Bom, eu ainda estou no 2404, não sei se no 25 não terá já acontecido, mas por exemplo... Eu também, mas... o facto de eu ter as opções suplementares do GNOME numa aplicação à parte e não tenho as preferências todas... O que é que queres dizer com opções suplementares? O que é que eu quero dizer com opções suplementares? Como é que chama aquela aplicação? Deixa-me ir à procura. Como é que isto se diz em português? Diz em inglês. Não tenho isto em inglês. Diz em francês. Ajustement de GNOME, John Stowers, 46.0. Isto não diz aqui o nome em inglês. Nunca ouvi falar disso sequer. É uma aplicação para mudar alguns aspectos do ambiente GNOME que, por exemplo... Isso não faz parte oficialmente do GNOME, creio eu. Eu, por acaso, agora não tenho a certeza se isto é uma extensão ou se é... Acho que será uma extensão. Raios. Ou alguma aplicação adicional que instalaste, ou qualquer coisa assim de género. Shell de GNOME 46. Tenho aqui o sítio internet. Tenho? Não? Não tenho. Permite fazer coisas que, por exemplo, que eu não encontro nas definições do Ubuntu, como, por exemplo, colocar o botão da janela do lado esquerdo em vez do lado direito. Pronto. Entre outras coisas. Eu julgo que isso está no GNOME, nas definições do GNOME. Pronto. Não, calma. Essa coisa em particular não. Eu já sei do que é que estás a falar. Isso não faz parte. Pronto. Nem da experiência definida como Ubuntu, nem faz parte oficialmente do GNOME. Pois, mas é uma coisa que o GNOME Tweak Tools. GNOME Tweak Tools, isso era o antigo nome da coisa, mas sim, é por aí. É uma coisa dessas. Mas pronto. Mas não podes dizer que uma coisa que não faz parte do GNOME
é uma experiência do GNOME. Bem, Pode ser tua experiência do GNOME, mas não é oficialmente. Que eu quiser. Não mandas em mim, liberdade de expressão e não sei o quê, estão-me a cancelar. Mas as definições que fazem oficialmente parte da experiência do GNOME e que fazem oficialmente parte da experiência do Ubuntu estão quase todas nas preferências, nas definições do GNOME. No caso do Ubuntu, como nós já falámos aqui há uns episódios, há algumas que relacionadas com gestão de pacotes e atualizações que não estão ainda. Pois. Por exemplo, as que fazem o Ubuntu Pro não vai fazer, acho eu, parte porque não faço ideia, mas vai estar numa aplicação só dedicada a coisas de segurança. Uhum. Ok. Portanto, faz sentido. Mas tudo que é preferências do ambiente de desktop estão nas definições do GNOME. Está bem. Pá, eu digo isto todas as semanas e vou continuar a dizer. Eu qualquer dia, pá, mudo-me para Debian com Plasma e vou fazer o podcast o Debian com Plasma Portugal. Pronto. E convido o Marcos Marado e fazemos os dois. E depois dizemos mal do Ubuntu e dos snaps. Olha. Acho que sim. Era perfeito. Eu acho que sim, concorrência. Aliás, acho que vou fazer esse podcast com o Marcos Marado, mas adoto um nome diferente e falo com o sotaque do Norte. E então, e depois participo neste e vou mandando bocas a mim próprio. De um ao outro. Exatamente. Acho que sim. Já viste aquela atualização do Ubuntu, do post-snap? Aquilo não vale nada, aquilo é uma... Pronto. Olha, vamos acelerar isto mais um bocadinho, porque daqui a nada são horas de eu começar o outro podcast. É verdade. E hoje há tias. Já começaram. Hoje há tias que... pois já... caraças. Pronto, mas eu estava a dizer que estas experiências que eu tenho tido ultimamente a lidar com utilizadores, entre aspas, normais, estão a mudar-me um bocadinho a forma como eu vejo as coisas. E de facto, há duas coisas que me estão a aborrecer. Claro que, pronto. Então. Uma é as pessoas que comprarem computadores fracos por serem baratos e depois quererem que eles façam as coisas que os outros que são caros são capazes de fazer porque são caros. Mas é engraçado que as pessoas têm uma margem de tolerância muito maior com, por exemplo, coisas de tralha da Microsoft do que com o Linux. Linux é suposto resolver tudo, ser um milagre que faz tudo, e então, tenho que comprar um computador novo para usar o Windows 11, porque o meu não aguenta o quê. E então compram, gastam dinheiro. Quando é para Linux, não vou gastar dinheiro no computador como deve ser, porque o Linux é muito bom, não preciso de um computador assim, mas... é a mesma mentalidade de, preciso ir fazer corridas passo do feita. Vou comprar um Fiat Punto em segunda mão com 900 cavalos. Não, 900 cavalos não, 900 cc's. Eu queria ver esse carro com 900 cavalos. Desmonta-se todo. O motor fica o resto. Tipo desenho animado. Mas é um bocadinho essa mentalidade. Quer dizer, tu compras um Fiat Punto não está quitado, de 1996, com 900 de cilindrada, e depois esperas que, não dá. É verdade. Pronto. E a outra cena é pessoas que têm medo de fazer updates e não fazem updates em nenhum tipo de computador porque vêm nos telemóveis deles ou dos amigos que updates fazem com que o telemóvel fique mais lento e dure menos tempo útil. Sim, já foram contaminados com a lógica da modificação. E utilizadores do Windows em geral também têm esse problema, porque quanto mais aquilo vai atualizando, mais potência tu precisas ter na máquina, blá blá blá. A experiência de updates do Windows é objetivamente horrível. Pronto. Ainda num episódio recente de um outro podcast, que é o dois administradores e meio, que são administradores de sistemas 2,5, que é feito pelo Joe Ressington e dois outros barbudos do Linux. Portanto não são mesmo dois e meio, não é portanto duas pessoas e uma pessoa cortada ao meio. Não. O Joe Ressington por si só tem dimensão para aí de 3 pessoas. Ok.
mas ele é só meio administrador de sistema, é o meio administrador de sistema. Ok. Não tem experiência. Eles estavam a falar de experiências de utilização do Windows e aquilo parecia pessoas a contarem histórias de horror de um massacre qualquer, uma coisa assim do género. Portanto, objetivamente, os utilizadores do Windows têm experiências mesmo muito más de updates. E há, de facto, isto está comprovado que há updates de software em telemóveis que os tornam mais lentos. Okay? Isto é um facto. Mas também não quer dizer que isto esteja sempre a acontecer com todos os updates de todos os telemóveis. Mas contaminaram a água completamente estes gajos, estes fabricantes, e as pessoas têm medo de fazer updates, que é uma coisa essencial para a sua própria segurança. Envenenaram o poço. As pessoas agora não bebem água porque têm medo, porque alguém pôs lá um sinal a dizer cuidado da água envenenada, e não é verdade. Bom, eu, por exemplo, tenho um problema parecido com o meu pai, que é, ele nunca faz atualizações, mas não é por medo, é mesmo porque não sabe que é preciso fazer atualizações. Eu, cada vez que vou visitá-lo e olho para aquele computador, a lista de atualizações tem para aí meio quilómetro. Por que não faz atualizações automáticas? Pois, vou ter que recorrer a isso. As atualizações de segurança são automáticas, mas todas as outras estão manuais. Mas aquilo aparece-lhe no ecrã, ele vê, há estas atualizações para fazer, e depois olha, está bem, e fecha a janela. Fecha a janela e não lhe liga nenhuma. Pronto. Assim, desde que faça das de segurança, para mim é okay. Não, as de segurança estão automáticas. Pronto. E o sistema que ele usa é o Ubuntu Mate. Pronto. Que está a precisar de um novo gestor. O Martin Wimpress anunciou que quer sair do projeto e que está à procura de contribuidores para passar a pasta. Não vai ser tarefa fácil. Quer dizer, se calhar é uma tarefa fácil, porque apesar de tudo ele... Fácil não é, no sentido que exige sobretudo dedicação e algum conhecimento dos processos dentro da comunidade do Ubuntu. Exige que tenhas um certo um grau de... A comunidade já tem que ter alguma confiança em ti e que já tens de ter adquirido certos privilégios técnicos dentro da comunidade do Ubuntu. Sim, sobretudo porque ele era um tipo muito produtivo. Vai ser difícil chegar ao nível de produção dele, porque ele fazia imensa coisa, mesmo muita coisa. E estava sempre a lançar novos projetos e novas coisas e... Diaba 7. Mas, entretanto, desinteressou-se pelo projeto. E tem outros interesses e quer então passar a pasta. E com isto eu terminei os meus muitos anos de ser financiador do Ubuntu Mate. Sabes quem é que está neste momento a esfregar as mãos? É o Giatan. Está assim, deixa-me cá criar outro nome qualquer e vou-me propor para ser o desenvolvedor oficial do Ubuntu Mate. Quem sabe. Eu não vou explicar quem é o Giatan. Vocês leiam um livro de vez em quando. Ok. If you know, you know. Pronto. É assim, nós tínhamos aqui material para mais 1 ou 2 episódios. É melhor ter a mais do que ter a menos. Pronto. Mas chegamos ao fim do tempo. Pelo menos é isso que me dizem constantemente. Portanto, vamos terminar por hoje e vamos pensar quando é que temos aí mais um dia para gravar o resto. Passo para a semana, então 2 semanas. Já falamos disso. E resta então dizer que este show foi produzido por mim, Constantino, pelo Miguel e pelo Tiago Carronte, e é editado pelo Alexandre Carapice, o Sr. Podcast. E até a próxima! Tchau!